Paz, pessoal. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, rápida e objetiva. Preste bastante atenção e que Deus falará com você. Eu quero falar sobre a única certeza que temos para o futuro. A única certeza para o futuro é a morte. Da morte ninguém escapa. Não existe uma opção ou como conseguir viver sem morrer. Esse dia chegará para mim, chegará para você, chegará para todos. Essa primeira morte. Por que eu digo primeira? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre uma segunda morte. Que existe uma segunda morte e uma segunda vida após essa primeira morte. E essa primeira morte, como eu já disse, ela não tem opção. Você está destinado a morrer a primeira morte. Mas a segunda morte, ela tem escolha. É uma escolha sua, é uma escolha minha. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. E vida eterna é somente no céu. Morte eterna fora do céu, no inferno, que a palavra diz. E essa segunda morte, ela depende da sua escolha. Você que escolhe morrer eternamente ou viver eternamente. Jesus diz assim, para você ter a vida eterna, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero dizer a você que se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, para ter vida eterna, para não sofrer a segunda morte, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que você pode conferir agora ou depois, que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vou estar lendo para você. Todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida. Jesus, ele veio aqui ao mundo, morreu por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E ele voltará novamente. É a segunda vinda de Cristo. Ele veio ao mundo, morreu, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que ele voltará. E aqueles que estiver aceitado ele como Salvador, esses vão ser salvos. Salvos da morte eterna, salvos da segunda morte. Terá vida eterna com ele. Mas somente aqueles que estão esperando por ele, que está vivendo uma vida baseada na palavra de Deus, em obediência a ele, esses não sofrerão a segunda morte. A segunda morte é somente para aqueles que não aceitar Jesus como Salvador, somente para aqueles que não reconhecer que é um pecador e que depende de salvação. Como eu disse, a primeira morte, todos estamos destinados a ela. Mas a segunda morte é uma escolha nossa, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Querer ir para o céu, eu sei que você quer. Eu quero, todos queremos. Mas o que muitos não querem é aceitar Jesus como Salvador e viver uma vida
de santidade e obediência à palavra de Deus, à Bíblia, para que nós possamos ter vida eterna e não sofrer a segunda morte. Que você pense, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, como o versículo diz, que Jesus ele virá buscar e salvar aquelas pessoas que o aceitou como Salvador e estão vivendo para Ele. Ou seja, nós enfrentaremos, o versículo que eu li diz que nós enfrentaremos, iremos de encarar as consequências de nossa vida. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo aqui vai ter uma consequência. Ou vida eterna com Deus, porque aceitamos Jesus como Salvador, ou morte eterna sem Deus no inferno, porque rejeitamos, ou não acreditamos, ou não demos importância para aquilo que a Bíblia diz. Que você guarde essa palavra no seu coração, na sua mente, e saiba que você está destinado à primeira morte. A primeira morte você não escolhe, ela virá. Mas a segunda é uma escolha sua. Você escolhe se você quer viver eternamente ou morrer eternamente. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, quiser ter vida eterna e não sofrer a segunda morte, você só precisa de reconhecer que é um pecador e reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. E você terá a vida eterna no céu com Ele. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você aproveite as oportunidades que Ele tem te dado para você o aceitar como Salvador e viver para Ele e garantir a sua vida eterna no céu com Ele. Amém? Deus abençoe.